E olha só, baixo desempenho, dificuldades em gerir o negócio, insegurança, esses são apenas alguns dos problemas que preocupam micro e pequenos empresários. É o que diz uma pesquisa feita com 100 empresas no Brasil. A Adriana Bernardes está agora com a especialista em gestão financeira, autora deste estudo, né, a Dariane Fraga, e traz para a gente mais. Para você que tem uma empresa, está sofrendo aí, de repente são dicas importantes. Bom dia, Adriana. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Mônica, a Dariane fez esse estudo durante 3 anos com empresas que têm de 2 até 30 funcionários. E a conclusão que ela chegou foi a seguinte: as empresas precisam investir na formalização integral para obter lucros e continuar com as portas abertas. Dariane, bom dia, muito obrigada pela sua participação no Manhã Total. Bom dia, Mônica. O que levou você a fazer esse estudo? Olha, o grande problema que existe com as pequenas e médias empresas do Brasil, a taxa de mortalidade delas. A gente sabe que hoje 99,8% das empresas são micro, pequenas e médias. Mas essas empresas, elas são responsáveis por 50% do emprego formal no Brasil, o que mostra a importância delas. Porém, elas têm uma estatística triste. Elas fecham as portas com 5 anos de idade, ou seja, 50% fecham as portas com 5 anos de idade. E o grande problema dessa mortalidade é a dificuldade em gerir o negócio como um todo, planejar essa empresa. E com isso, essas empresas estão ficando na informalidade. Um dos grandes problemas do nosso país é que essas empresas são informal, o que dificulta principalmente o acesso ao crédito mais barato, por exemplo. Quando você diz informalidade, o que seria isso? Essa informalidade hoje, o que é uma empresa informal no país? As empresas que entraram no estudo que a gente considerou como informais, são aquelas que não têm, não geram todo o imposto, que elas não registram todo o faturamento e também que não têm empregados registrados totalmente. Empresas que têm CNPJs, que existem formalmente, só que elas não registram esses impostos, por exemplo, e não tem todos os empregados formalizados. E o que seria essa formalização integral? Pois é. A gente conhece por aí a formalização fiscal, que é o que todos os empresários estão lá preocupados. E aí, formalizo ou não formalizo? Só que essa formalização fiscal é uma parte só do processo. Ela é essa questão da formalização do faturamento, dos empregados. Só que a gente viu no estudo que só essa formalização não é suficiente. Se você perguntar ao empresário hoje, você quer formalizar a sua empresa? Ele não está, a gente vê que não está tão interessado assim, por isso as altas taxas de informalidade. Então, é importante que a empresa formalize outros aspectos da sua empresa. E são 3 os aspectos escolhidos nesse estudo, apontados por esse estudo: a formalização da sociedade, a formalização gerencial e a formalização fiscal. Então, isso é a formalização integral. O que seria essa formalização societária? Vamos por etapa, para a gente explicar para o pessoal que está em casa. Tá. A formalização societária é a empresa organizar as formalidades entre os sócios. Por exemplo, como que está o contrato social da sua empresa? Esse contrato tem cláusulas importantes e que muitas vezes, quando não observadas, não relatadas, dão problemas e fazem as empresas fecharem as portas. Por exemplo, o nível de conflitos entre os sócios. O estudo mostrou que quanto maior o nível de conflito, menor o resultado do negócio. Então, a formalização societária é isso, é organizar a sociedade, organizar a relação entre os sócios. E no caso, a formalização gerencial? É aí cuidar das formalidades, organizar dentro da empresa em si, as formas de gerir esse negócio. Por exemplo, escolher as estratégias, conhecer o público, definir missão, visão, fazer o planejamento financeiro, o controle financeiro, registrar as atividades. Muitas empresas, sabe, elas não registram o que acontece. Você vê empresas com faturamentos expressivos, por exemplo, que não sabem nem quanto gastaram aquele mês. E não sabem, por exemplo, se daqui 1 mês vai ter caixa suficiente nem para pagar os próprios gastos.
E por último seria a formalização fiscal. Aí sim, no estudo mostrou que quando a empresa tem boas notas de formalização societária, boas notas de formalização, ela tem condições de ter boa formalização fiscal. E a empresa que tem formalização societária, fiscal e gerencial, ela no estudo mostrou que ela tem mais lucro e os donos querem manter a empresa viva. E isso é legal, porque a gente quer as empresas gerando caixa, que é um termo muito importante para as empresas se manterem vivas no mercado. Então, quer dizer que investindo nesses 3 pilares é possível reduzir a mortalidade das empresas brasileiras? Exatamente isso que o estudo mostrou. Ele mostrou também que quanto menor as notas que a gente dava para esses quesitos de formalização, era menor o lucro e maior a possibilidade dela fechar as portas. Dariane, muito obrigada pela sua participação. Mônica, então é isso, pessoal que está em casa, né, micro e pequeno empreendedor, deve ficar atento a essas dicas que a Dariane acabou de dar para a gente. É com você, Mônica. Muito obrigada a vocês duas. Eu tenho certeza que quem tem empresa aproveitou todas essas dicas que a nossa amiga passou. Obrigada, viu?